Básica de equações incompletas. Então a gente já trabalhou várias coisas de equações de segundo grau. A gente já falou sobre os gráficos, as funções, etc. de segundo grau. A gente trabalhou como montar os gráficos, como identificar algumas coisas dos gráficos também. A gente já até deu uma iniciada, uma introdução ali na fórmula de Bhaskara. E agora a gente vai ver então equações incompletas mais a fundo. De certa forma, bem resumida, é uma revisão praticamente, porque já passei uns vídeos para vocês em que eles dão uma pegada legal. Tá? Então, essas equações incompletas, elas têm uma característica muito comum, que é de ser questões que são mais fáceis. Então, o normal é isso aqui, né? Nós temos ax ao quadrado mais bx mais o c, sendo que o meu y é isso aqui, tá? Isso aqui é igual a y, que seria daí a mesma coisa igual a zero quando a gente está trabalhando as raízes, né? Eu quero encontrar a raiz, então isso aqui tem que ser zero. Então a gente geralmente monta ou encontra o formato de equação assim. Isso aqui é igual a zero, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, esse é o formato normal que a gente encontra as questões, tá? Quando elas estão completas. Quando elas estão completas. O igual pode estar desse lado ou pode estar desse lado, tá? Não importa. O que importa é que a gente tem elas quando elas são completas. Mas o que são então as equações incompletas? As incompletas são justamente quando eu não tenho alguma dessas letras. Por exemplo, se eu tenho só o a, x ao quadrado igual a zero, eu tenho algum formato para fazer que vai ser sempre característico daquele formato. Quando eu tenho agora, vamos fazer agora o ax ao quadrado mais o bx igual a zero. E por fim, vamos fazer o ax ao quadrado mais o c igual a zero. Ok? Os três formatos de equações incompletas que nós temos do segundo grau. Então, isso aqui, ele vai ter uma coisa característica. O que que é? A gente sabe que o b aqui vale zero, porque nós não temos b. Nós sabemos também que o c vale zero, porque não temos o c também. Nesse caso aqui, a gente sabe que o c vale zero, porque nós não temos ele. E nesse caso aqui, eu tenho o b vale zero. Então, essas informações aqui são importantes, tá? Saber, então, quando c vale zero, a gente faz assim. Quando b vale zero, a gente faz assim. Quando b e o c, os dois forem zero, a gente faz assim. Ok? Mas como que seria então um exemplo com números disso? Por exemplo, 3x ao quadrado igual a zero. Qual que vai ser os valores das raízes? O 3 passa para o outro lado, né? Fazendo a operação contrária, por exemplo, 0 dividido por 3 é zero. E teria que fazer daí x ao quadrado igual a zero. A raiz que está fazendo ao quadrado passaria para o outro lado fazendo. Raiz de zero é 0 vezes 0, 0. Então, x é igual a mais ou menos zero. Só que mais ou menos zero não existe nem mais nem menos zero. Existe zero. Quer dizer que o meu conjunto de solução, nesse caso, vai ser um número só. Vai ser o zero. Ok? Vai ser 0 e 0. Esse é o meu conjunto de solução. Lembrando que o y sempre vale zero, né? Porque a gente viu aqui, y sempre é zero. Então, o x é desse aqui, tá? O x que é este. Então, o processo é mais ou menos assim. Simplesão. Ele sempre vai ser zero. Sempre vai ser zero quando for esse formato. Agora, nesse formato aqui, nós temos que um número e outro número aqui, nós temos o x entre eles. O que isso quer dizer entre esse b e esse a?
quer dizer que, por exemplo, eles vão ter alguma coisa em comum, pelo menos o x. Por exemplo, se eu tivesse, vamos fazer aqui, o mesmo 3x² mais 5x agora, ok? Igual a zero. Eu vou ter ambos aqui o x. Ponho o x em evidência e eu faço um processo de fator comum em evidência. Fator comum em evidência divide isso aqui pelo fator. Então, 3 dividido por x é o próprio 3, que nem letras faz com letras e números com números. E x² por x vai sobrar 1x. 5 divide pelo número 1, vai dar o próprio 5. E x pelo próprio x daria 1. Então não interfere, a gente não precisa colocar. Quer dizer que o primeiro x vai dar 0. E o segundo x ali, 3x mais 5, também tem que dar 0. Por que eles têm que dar 0? Aí entra uma coisa interessante. Por quê? Se eu tivesse um número x aqui, sei lá, fosse 4. 4 vezes isso aqui tem que dar 0. Então, quer dizer que isso aqui tem que ser 0. Por quê? Se eu faço 0 vezes 4, ou 4 vezes 0, dá 0. Portanto, x vezes 0 tem que dar 0. Ou então, 0 vezes 3x mais 5 tem que dar 0. Então, por isso que a gente diz que esse é 0 e esse tem que dar 0. Portanto, para poder dar 0, a gente passa para o outro lado fazendo a operação contrária. Então, seria menos 5, tira ele daqui. Então, 3x igual a menos 5. E esse 3 que está multiplicando passa lá para o outro lado também, fazendo a operação contrária. Passa dividindo. Então, o nosso x vai ser igual a menos 5 terços. Então, eu tenho um x' 0, e x duas linhas, menos 5 terços. Isso quer dizer que sempre o meu primeiro, esse aqui, sempre vai ser 0. Sempre. O segundo é que pode variar, pode ser outro número. Que nesse caso deu menos 5 terços. E como eu já corrigi, né, nos exercícios vocês vão ver, o segundo pode variar, pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser qualquer número aqui, mas o primeiro sempre vai ser 0. Então, eu escrevo sempre o número menor no conjunto, tá? Quem que é o menor? Se for positivo esse número, ele vai ser maior que 0, né? E se ele for negativo, ele vai ser menor que 0. Então, eu escrevo sempre que for negativo primeiro. Então, menos 5 terços, vírgula 0, porque o y é sempre 0. E depois eu escrevo o 0 e 0, que é o segundo, né? Do 0 aqui. E fechou esse meu conjunto de solução. Ok? Isso é para quando C vale 0. Agora, quando B vale 0. Quando B vale 0 é parecido com esse aqui. Por quê? Porque nesse caso, nós temos aqui, vamos pegar o mesmo valor, 3x², mas vamos pegar agora um valor de, por exemplo, 27. Então, menos 27 igual a 0. Ok? Então, eu passo para lá para poder isolar. Ficaria, então, mais 27. E ficaríamos, então, com 3x² igual a 27. Daí, esse 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Divide isso aqui, vai ficar x² igual a 9. O quadrado que está fazendo potência pode passar para o outro lado fazendo a raiz. Está acabando a tinta na canetinha. Então, x vai ficar igual a mais ou menos 3. Tá? Então, eu vou ter um x' 3, um x duas linhas menos 3. Por que eu tenho mais ou menos? Por que eu coloquei mais ou menos aqui também? Porque lembra, eu não sei da onde que veio o 9. Se ele veio do mais 3 ou do menos 3. Para dar 9, eu posso ter dois tipos de multiplicações pelo mesmo número. 3 vezes 3 e 3 vezes 3. Um com mais, outro com menos. Os dois vão dar o mesmo 9. Portanto, eu não sei se veio do mais 3 ou do menos 3. Então, a gente disse, né, que veio dos dois. Então, o nosso conjunto de solução, nesse caso, será o valor negativo sempre primeiro, porque é o menor, menos 3 e 0. E depois
o mais 3 e 0. Ok? Então, aqui nós temos... Opa, isso aqui ficou estranhinho. Deu. Aqui nós temos o nosso conjunto de solução para esse aqui. Então, aqui deu um ponto só, aqui deu 2 pontos de raízes e esse aqui deu 2 pontos. Tá, senhor, e quando der, por exemplo, 0 e 0 aqui, tem como dar 0 e 0? Tem. Nós conseguimos encontrar valores de 0 e 0, às vezes, dependendo do caso, depende do que está escrito aqui, tá? No valor de B, ou não sendo o valor de B, não tendo valor de B, que seja 0, que nem aqui. Ou então, aqui nós podemos até ter valores que não têm a raiz, tá? Principalmente aqui. Aqui não chega a se parecer tanto. Por que que aqui a gente consegue ter? Porque o A e o C, eles influenciam dependendo do seu sinal. Se o sinal for negativo entre eles, por exemplo, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos, quer dizer que o meu resultado lá vai ser positivo, por exemplo. Percebe? Ó, 27 dividido por 3 vai ser positivo. Agora, se eu tivesse um negativo e um negativo, qual que é o problema disso? Quer dizer que a minha raiz ia dar negativa. Lembra que eu falei que raiz de número negativo, raiz quadrada, né, raiz par, que a gente falou lá no primeiro bimestre, na primeira prova, lá em fevereiro, março, né, no iniciozinho das aulas, a gente falou, não posso ter raiz quadrada, raiz quarta, sexta, oitava, décima, sempre par, negativa. Por quê? Porque justamente, ó, do par, sempre eu vou pegar negativo com negativo, vai dar positivo. Se eu fizesse 4 vezes o mesmo número, né, ele vezes ele, vezes ele, vezes ele 4 vezes, quer dizer que nós entraríamos de novo, negativo com negativo, daria positivo. Com negativo, negativo. E daí com negativo de novo, positivo. Então ele tem que dar positivo. Então isso aqui é uma inconsistência que a gente só consegue estudar quando a gente estuda a matéria de números complexos, né? Números imaginários, que é uma matéria lá do terceiro ano de ensino médio. Então não é para agora. Então a gente tem que cuidar o sinal aqui, senão a gente vai colocar o valor de conjunto vazio enquanto a gente ainda não aprendeu, ok? Então tem que cuidar no sinal, sempre trabalhar aqui com positivo. Se for negativo, a gente coloca aquele símbolozinho, né, de conjunto vazio, que é as duas chaves. Essa chave ficou meio estranhinha, mas é isso aí, são as duas chaves, beleza? Esse é o resuminho então de equações incompletas. Quando B e C valem zero, quando C vale zero, a gente faz fator comum em evidência. Quando o B, desculpa, vale zero, a gente faz normal, uma equaçãozinha tirando a raiz, ok? Grande abraço pra vocês, falou, é nóis, fui!